que Deus tem o melhor para a sua vida? De verdade? Você acha? Tem certeza disso? Eu, fundamentado na palavra de Deus, eu tenho essa certeza de que Deus, Ele quer que cada um de nós venhamos nos aproximar dos seus de Deus, que todos os seus filhos, Deus quer que todos os seus filhos se aproximem dele e vivam os seus planos maravilhosos. Isso é escrito, é claro na palavra de Deus. Só que o pecado distancia o homem do Criador. Nós vamos entendendo isso e vemos também que Jesus reconciliou novamente o ser humano com Deus, para viver o seu propósito original. E as pessoas que têm Jesus como seu Senhor e Salvador têm acesso aos mistérios de Deus. Passam a viver como filhos, filhas de Deus. Têm acesso aos mistérios da parte de Deus, ao melhor que Deus tem. Eu, ontem, na Pedágio do Amor, que não foi Pedágio do Amor, foi Atos de Amor, por conta da chuva, nós fomos para os mercados, em comunhão com as igrejas evangélicas de Gaspar, fomos em vários pontos na cidade, semear o amor de Deus. E lá no mercado, estávamos eu e mais 2 pastores e mais 2 irmãos, 3 irmãos aqui da igreja, estávamos lá semeando o amor de Deus através daqueles kits. E fui até um pai que estava sentado ali no mercado, numa cadeira ali, provavelmente esperando a sua esposa sair do caixa, e ele estava ali com o seu filho sentado no banco. E eu me aproximei deles, e ele tinha acabado de comprar um Kinder Ovo para o menino. E aquele Kinder Ovo, você sabe como é que é, né? Hoje em dia tá caro a beça Kinder Ovo, hein? Meu Jesus amado. Aí esse pai estava ali com um Kinder Ovo, entregou na mão do seu filho. Pensa os olhinhos do menino, como é que estava? Brilhando. Começou a abrir aquele Kinder Ovo. Começou a tirar aquele plástico chato grudado naquele chocolate. Aquilo tem que, né? É difícil tirar aquele Kinder Ovo. E aí ele abriu ali, o pai foi ajudando e tal. Ele abriu aquele chocolate. Ele nem tocou no chocolate. Ele queria ir saber o quê? Qual era o brinquedo que estava ali dentro. Nem deu bola para o chocolate de início. Engraçado que ele pegou aquele plástico que dentro do chocolate tem um plástico, o brinquedo está dentro do plástico. Durinho. Ele botou aquele plástico na boca, queria arrancar o negócio para pegar o brinquedo que estava ali dentro. E eu vi o pai feliz. Eu estava na frente deles. Eu esperando ali para entregar o kit, mas esperando e vendo aquela cena. E aí então o pai ajudou o menino a abrir. E o pai feliz da vida, ali se agradando de ver o filho buscando aquele mistério que estava ali dentro. A palavra de hoje é a chave dos mistérios de Deus. Deus tem o melhor para os seus filhos. Existem mistérios já programados para a minha vida e para a sua. E Deus se agrada de você descobrir os mistérios dele. Quando o menino abriu aquele brinquedo, o pai sorria, o menino também. Falou para o pai que brinquedo que era, eles dois se alegraram juntos. Assim é Deus conosco. Deus se agrada quando você descobre os seus mistérios. Tudo aquilo que Ele tem preparado para você. E hoje aqui eu quero ir na direção de descobrir, primeiro, qual é a chave para vivenciar, experimentar esses mistérios. Segundo, como usar essa chave. Está nas Escrituras. Vamos ler juntos. Primeira resposta está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. A chave dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, 1 em diante. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Alguém aqui trabalha com almoxarifado? Alguém aqui cuida de algum departamento na empresa, ou tem um negócio, ou cuida de um serviço, presta um serviço? Você está oferecendo algo para as outras pessoas, para beneficiar as outras pessoas. Você, de certa forma, você está ali encarregado de uma função, você está ali encarregado de uma propriedade, talvez, ou de algumas posses, ou de algumas coisas que têm valor,
para poder então oferecer, seja um objeto, seja um serviço. Você está ali encarregado de transmitir esse objeto ou esse serviço para outra pessoa. Deus quer que nós venhamos caminhar como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Pessoas que têm acesso à despensa. Na versão Almeida, essa aqui é a versão nova, a versão internacional, mas na versão Almeida diz que nós devemos ser despenseiros dos mistérios de Deus. Aquele que cuida da dispensa dos mistérios. Quer dizer, tem acesso aos mistérios e como servo de Cristo, oferece esses mistérios para a vida das pessoas. Mas para que venhamos ser encarregados dos mistérios de Deus, nós precisamos ser fiéis, crescer em fidelidade. Então, a primeira resposta já foi dada. Qual é a chave dos mistérios de Deus? Fidelidade. Ok, quando pedem para entrar aqui, e a gente dá acesso às pessoas aqui para entrar, existe uma senha ali. Mas se eu entregar só os 4 números da senha, a pessoa ainda pode errar, pode dar problema, porque a pessoa não sabe se para apertar os 4 números da senha do alarme, se precisa apertar algum botão antes, se precisa apertar algum botão depois, como é que faz, se por acaso errar. Então não basta só eu dar o acesso, a chave. A pessoa precisa aprender como usar essa chave. E agora nós vamos em direção a como aprender a usar essa chave da fidelidade. Para quê? Para que sejamos encarregados dos mistérios de Deus. Que possamos aprender a usar essa chave da fidelidade, porque uma coisa é ficar na teoria, outra coisa é ir para a prática. Então, primeira coisa é entender que o próprio Deus é fiel. Aquele que é dono dos mistérios, aquele que entrega os mistérios, ele é fiel, é caráter dele. E nós, então, como filhos e filhas de Deus, nós vamos aprendendo daquele que é nosso Pai. Você já entregou a sua vida para Jesus? Porque tudo começa a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus. Quando entregamos a nossa vida por inteiro, nós recebemos a lavagem desse sangue que acabamos de cantar. Esse sangue que foi derramado por nós nos limpa e nos faz alvos como a neve. Isso é uma pureza, purificação espiritual. Começa com Jesus. E é um processo, porque se você não aceitou, aceite hoje. Escreva seu nome aí na ficha, tem uma ficha na sua frente. Escreva o seu nome, seu contato para nós podermos entrar em contato com você. Entregue para a pessoa da recepção lá, IBG, equipe, camisa preta, no final. Não deixe de fazer isso nessa noite. Se você estiver se reconciliando com Jesus, se você quiser ser membro da igreja, se você quiser conhecer um grupo de crescimento, ainda está escrito célula aí no cartão, preencha, não deixe de preencher, para que possamos então te ajudar nesse processo, porque é um processo. Nós aceitamos a Jesus e então começamos a sair de uma condição de velha criatura para nova criatura em Cristo, e é um processo de aprendizado. Temos acesso aos mistérios de Deus, mas temos que então caminhar na direção de Jesus, sendo cada vez mais parecidos com Ele, porque aprendendo a ser filhos de Deus, nós então vamos aprendendo a ser encarregados dos mistérios de Deus. Entendemos isso, mas precisamos conhecer aquele que é fiel, porque Deus é fiel, é caráter de Deus, e cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, nós vamos ficando cada vez mais fiéis, porque o caráter dele é fiel. Se nos aproximamos dele, se cada vez mais somos cheios dele, nós vamos nos parecendo mais com ele e vamos sendo cada vez mais fiéis. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. E Jesus Cristo, seu Filho, também é fiel, como está escrito lá no capítulo 3 de Hebreus, no versículo 6. Diz assim: mas Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus. Grava isso. E essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então, essa casa
onde o Espírito de Deus habita, sou eu e você. E Jesus Cristo é fiel a essa casa. É um mistério de Deus. Olha só o que está escrito em 2 Timóteo 2,11. Estamos aqui passando na palavra de Deus para entendermos, pegarmos aqui o entendimento, passearmos nas Escrituras para irmos crescendo no entendimento dessa consciência, ok? Vamos lá. Olha só que existe uma forma de viver sob esta fidelidade. Deus é fiel. Jesus é fiel à sua casa, a cada um de nós. Aqueles que são habitação do Espírito Santo. Mas existe uma forma de, então, viver essa fidelidade. 2 Timóteo 2, versículo 11 em diante, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E o que significa esse morrer? Porque começa com nós nos entregando para morrer. Se morremos com ele também viveremos. Só que não é se matar, é o quê? É renunciar à sua própria vida. É exatamente o que falamos antes. Entendermos que nós andamos longe dos mistérios de Deus, longe da presença de Deus, entregamos a nossa vida e renunciamos à nossa vida atual para que possamos nos entregar totalmente a essa vida com Jesus, entendendo os princípios, trazendo a palavra, os princípios para a nossa vida, para a nossa prática, renunciando velhos hábitos, entendendo pela luz da palavra como que nós devemos ser no nosso jeito de pensar, na nossa forma de falar, no nosso jeito de agir, adquirir novos hábitos, decidir mudar comportamentos em direção a como Jesus é. É uma decisão, pessoal. Decidir morrer para si mesmo. É a pergunta que a gente faz lá no batismo. Você está disposto a abandonar a sua velha vida para viver uma nova vida com Jesus? É essa. Porque senão a gente não experimenta a fidelidade de Deus. Porque nós precisamos aprender cada vez mais a ser fiéis. E precisamos entender esse processo. Não é de qualquer jeito. Não é assim, porque eu creio em Deus e acontece. Não é assim. Legal, é um bom começo, só que o diabo também crê e treme. Então a gente precisa crescer como filho e filhas em fidelidade para termos acesso a os mistérios, a essa chave e aprender como viver esses mistérios. Bom, entendendo isso, vamos na prática da fidelidade. Porque eu quero viver os mistérios de Deus. Então, como é que funciona o uso dessa chave no dia a dia? Primeiro ponto que nós vamos ver aqui é que nós precisamos ter fidelidade à casa de Deus. Acabamos de ver quem é a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Nós somos. Você é a casa de Deus. Aqueles que são filhos e filhas, aqueles que já entregaram a vida para Jesus, aqueles que já se reconciliaram com Ele, passam a ser habitação da presença de Deus. É uma coisa que é difícil de entender, mas é maravilhoso demais. Deus decidiu assim. E fidelidade a essa casa que pertence a Jesus é primordial. Salmo 101:6 diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Íntegra significa inteiro, completo, lançado totalmente. Integridade significa ser totalmente de Deus. Não é parcialmente. Então, entendemos que Deus procura a prova, na linguagem Almeida, fala, Deus procura os fiéis da terra. Deus aprova os fiéis da terra. A fidelidade atrai a presença de Deus. Quanto mais você for crescendo em fidelidade, em todos os aspectos que nós vamos ver aqui, você vai cada vez mais experimentando os mistérios de Deus. Amém? Então, primeira coisa, fidelidade à casa de Deus. Sabe como que isso acontece? Consagrando a sua vida.
Como é que Deus vai habitar num lugar que tem coisa que não fecha com ele? Não funciona. Então, uma vida de consagração é importante. Olha só o que diz em 1 Coríntios 6,19 em diante. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Teus olhos são portas, são janelas para o Espírito Santo ou para outras coisas. Teus olhos são janelas da tua alma. Os teus ouvidos, teus olhos, teu tocar, o teu sentir, são portas e janelas para o teu ser interior. Alguma coisa entra no teu corpo através dos teus sentidos. E você tomar uma postura de fidelidade, de consagração a Deus, vai aproximar Deus de você e vai aproximar você dele. Vai levar você a manusear com habilidade essa chave aos mistérios de Deus. Uma vida consagrada, mergulhada no Senhor. Outro aspecto sobre essa fidelidade à casa de Deus tem a ver com o que você falou antes aqui. A casa de Deus é você e a casa de Deus também é o teu irmão. A família espiritual é casa de Deus. Então, essa estrutura física aqui, ela não é a casa de Deus. A gente fala, eu vou até a casa de Deus. Não, a casa de Deus é você, somos nós. A casa de Deus está dentro dessa estrutura física aqui. Você e eu somos a casa de Deus e isso fala de nós termos fidelidade à casa de Deus, à família espiritual a qual pertencemos. E a fidelidade se expressa através de atitude, de palavras, de pensamentos. A fidelidade, ela se expressa com a entrega do seu tempo, com a entrega dos seus recursos, com a entrega da sua atenção, da sua importância. Então, crescermos na fidelidade à casa de Deus nos aproxima do próprio Deus, porque a casa é dele. Então, a gente vai entendendo essas pecinhas, chaves, a gente vai crescendo em cada uma dessas áreas, nós vamos nos aproximando dos mistérios de Deus. Vai fazendo uma análise enquanto a palavra de Deus está sendo declarada. Vá analisando como tem sido até hoje na sua vida, o que precisa mudar para que você possa usar essa chave dos mistérios de Deus com habilidade, usar mesmo, ela está disponível na sua mão, para que você possa experimentar desses mistérios, porque Deus quer que você abra esse Kinder Ovo aí dentro. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, Deus quer que você abra esse Kinder Ovo aí dentro. O Kinder Ovo dos mistérios de Deus. De manhã o pessoal falou que foi o culto do Kinder Ovo. Então de noite vai ser também. Mas por quê? Porque Deus tem mistérios aí no teu espírito para poder revelar para você. E como aquele pai que eu falei antes, ele está ali desejoso de ver você encontrando esses mistérios que ele já reservou para você. E ele se alegra conforme você for abrindo as portas desses lugares de mistério. Você for descobrindo a novidade de vida que ele tem. Ele se alegra contigo. Ele quer que você experimente. E nessa noite nós estamos aqui indo em direção para poder avaliar a nossa vida, para que possamos mudar o que precisa ser mudado, crescer em fidelidade nessas áreas e podermos abrir esses Kinder Ovos. Eu vou pedir patrocínio da Lacta. Vamos lá. Oh, Jesus. Fidelidade à família. O que você precisa fazer? Eu me lembro, minha filha está aqui. Começou a trabalhar, 16 anos, né? Começou a ajudar em casa. Fica a dica aí para os pais e os filhos dizem. Eita, não foi muito animado não, mas tudo bem. Começa a ajudar em casa, vai começar a ajudar. Começou a trabalhar, começa a ajudar, a criar responsabilidade. Né? Ela pagou a faculdade dela todinha sozinha.
Sobrava isso aqui, ó, de dinheirinho para ela no final do mês. Pagava a faculdade, pagava a passe, pagava as coisas dela, entregava o dízimo, fazia tudo e sobrava merreca para ela. Mas já tá, foi lá, pagou a faculdade todinha sozinha. Eu não dei R$1 para pagar a faculdade. Mas por quê? Para ela aprender, ir aprendendo. Não é porque, meu Deus, que pai mal, não. A gente supria de um outro jeito, né? Aquilo que precisava e tudo mais. Não deixava ela no relento, é óbvio, né, gente? Mas para criar essa responsabilidade. Me lembro uma época, né? Aí ela veio, vou contar essa. Ela fica me olhando assim, ó. Aí ela aumentou, pai, fui promovida. Acho que passou o tempo de experiência e tal. Salário aumentou. E eu toda a vida ficava falando assim, paga a luz, chapinha, conhece chapinha, paga a luz, olha essa chapinha, 700 anos usando chapinha e tudo mais. Quando ela falou que foi promovida, o salário aumentou, eu falei, beleza, metade da conta de luz é tua. Cara, como assim, pai? Metade da conta de luz. Beleza. Vamos rachar isso aí, porque é 700 anos tomando banho, 200 anos de chapinha, né? Só acontece na minha casa isso aí, né? Meu, gente, a conta de luz ficou uma beleza. E aí eu só vi assim, apaga a luz aí, apaga a luz. Aí agora é ela que falava. Para mim foi um alívio, porque gera um senso de responsabilidade, né? A gente vê o valor das coisas. Então é o zelo, é o cuidado. Ela ajudava em casa. Então, sermos fiéis à casa espiritual também faz parte, gente. Quando a gente vai entendendo que nós não somos frequentadores de igreja, que somos parte da família de Cristo, que somos o corpo de Cristo, que somos não uma instituição, mas somos aqui irmãos na fé, tendo um pouco mais de proximidade com uns, talvez não tanto com outros, mas fazemos parte da mesma família que tem o sangue de Cristo. Nós vamos crescendo nessa fidelidade, em cooperar com a família espiritual de várias formas, é ministério, é financeiramente, é tempo, é fazendo alguma coisa, um serviço, tudo em prol da mesma missão, que é reconciliar as pessoas com Deus, porque essa é a nossa missão como família espiritual nessa terra. Bom, outro aspecto sobre a fidelidade é no casamento. Casamento. Hebreus 13, 4 diz assim, seja sagrado ou honrado, dependendo da tradução, o matrimônio ou o casamento, o leito conjugal, puro, sem mácula, dependendo da tradução. Aos imorais e adúlteros Deus vai julgar. Então o casamento, que é uma instituição de Deus, criada por Deus, para que homem e mulher sejam um só, que é o segundo maior poder em toda a face da terra. Ah, se os casais soubessem disso com mais intensidade. Sabia que depois da tua intimidade com Deus, o maior catalisador do poder de Deus na terra é a unidade no casamento? Deixa isso para o encontro de casais. Gente, o casamento precisa ser honrado. Precisa haver fidelidade no casamento. Isso para quem é casado e para quem também não é. Mas como assim? Para quem não é casado, fidelidade no casamento? Se você pensa em casar, solteiro, solteira, consagre-se para o casamento. Porque se você já está orando, tem essa intenção, já deve estar se preparando para um futuro casamento e você quer se casar bem com um homem, uma mulher de Deus, então se consagre até chegar lá. Então, seja fiel já ao seu futuro marido ou sua futura esposa. Isso é pensamento da palavra. Dessa forma, você vai encontrar os mistérios de Deus também no casamento. Mistérios maravilhosos, vai desfrutar dos Kinder Ovos do casamento também. Amém, irmão? Estou falando, esse culto vai ser o culto do Kinder Ovo. Mas tem uma coisa, preste atenção sobre essa questão da fidelidade. Mateus 5, 28, o próprio Jesus fala, mas eu lhes digo, né, no 27, Mateus 5, 27, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, olha só, gente, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui existe um princípio que não é só aplicado nessa questão do adultério. É um princípio que fala o seguinte, aquilo que passa na sua mente, se você pecou na sua mente, você já está pecando.
Então não precisa você muitas vezes cometer o ato. Se você já cometeu o ato no seu interior, no seu pensamento, você já está em pecado. Então isso nos fala daquilo que nós estamos pensando. Pegamos o mesmo princípio que é relacionado ao casamento, lançamos nos relacionamentos. Se você pensar mal de alguém, você já está pecando. Eu não falei nada para a pessoa, eu não xinguei ela. Né? Mas ali no seu interior você falou, que nojenta, isso é uma... Né? Você já pecou, entende? Então não precisa, não falei nada para a pessoa. Então, pensou, já pecou. Então a gente precisa crescer na fidelidade, até nos nossos pensamentos. Acender um radar naquilo que pensamos para poder purificar os nossos pensamentos. E quando nos pegarmos pensando mal, já corrigirmos, nos arrependermos e então confessarmos para Deus e já renunciar a isso, então zera, volta a ter acesso aos mistérios de Deus. Amém? Então, posturas que vão sendo somadas, gente, nós vamos aprendendo e focados nisso no dia a dia, nós, ajudados pelo Espírito Santo, vamos crescendo em viver essa fidelidade e também experimentar os mistérios de Deus. Cuide com o que você vê, cuide com o que você ouve, mude os hábitos, mude a amizade se for necessário para você ficar de forma consagrada, para você se manter fiel no casamento, para não ficar ali entregando o seu olhar, afetando a sua consagração com coisas que não vale a pena, vão impedir você de viver os mistérios de Deus. Amém, queridos? Então, lembre-se disso, cuide com o que você está pensando, porque Deus sabe o que você está pensando. Pode ninguém estar sabendo, mas Deus sabe. E o que mais importa para nós é o que Deus pensa de nós, não o que as pessoas pensam. E se nós entendermos isso, cada vez mais nós podemos nos aproximar dos mistérios de Deus. E é isso que Deus quer. Então, por isso que essa palavra está vindo para você nessa noite, para que você possa sair daqui alavancado, ativado em aprender a usar a chave da fidelidade nas pequenas coisas, cada vez mais crescendo nisso, sendo cada vez mais hábil nisso, mais atento, e aí então experimentando esses mistérios que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Fidelidade na obra de Deus é outro aspecto. Olha o que está escrito em Mateus 24, 45. Quero ler com você, você pode ler ali comigo? Mateus 24, 45 e diante diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Olha que confiança, né? Qual é a característica da pessoa que recebe mais de Deus? Que aqui é uma ilustração de Jesus, próprias palavras de Jesus nos ensinando princípios. Começa com a fidelidade. A fidelidade em tudo aquilo que fazemos, que Deus coloca em nossas mãos, nos leva a crescer, a avançar, a descobrir os mistérios de Deus nessas áreas também. Isso aqui se aplica em todas as áreas, gente. Se aplica na forma como você lida com as finanças, se aplica na forma como você age no seu trabalho, se aplica lá como você conduz os teus serviços. Quem é da área do comércio, faça o seu melhor para vender o melhor produto, como se fosse para você. Tem um serviço a fazer? Não faz meia boca não, não coloca coisa ruim não, meia boca para quebrar depois, faça o melhor para as pessoas. Seja fiel naquilo que você está fazendo. Faça como se fosse para Deus. Faça como se fosse para você. Porque sim, a gente coloca o princípio da palavra em prática. Pode ser que as pessoas não estão vendo, mas você está sabendo, e Deus também. Então, atrai, é muito melhor você, às vezes até perder um pouco aqui nessa terra, mas ganhar com Deus. Manter a sua conexão com o Senhor. Manter, através da fidelidade, esse livre acesso aos mistérios que Deus tem para você. Vale a pena pagar preço, gente. Vale a pena, às vezes, perder aqui para poder ganhar com Deus. Grave isso. Porque é melhor ganhar com Deus que ganhar no mundo. Porque no mundo você ganha e depois você perde de novo. E com Deus, Deus não. Deus é fiel. E a fidelidade dele é eterna. Amém? Porque ele é fiel. Deus é fiel e ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mateus 25, 21 diz assim, capítulo seguinte, versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem,
servo bom e fiel. Você foi fiel no? E eu o porei sobre o? Quem quer ficar sobre o muito? Só 22,75% das pessoas que estão nesse lugar. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem quer ser fiel sobre o muito? Aumentou para 92,3%. Meu cálculo rápido assim, matemático, não sei como é que vai falar isso em libras, né? Mas tudo bem. Mas a gente precisa ser fiel no pouco. Você tem sido fiel no pouco? Deus tem visto fidelidade em você naquelas coisas que parecem pequenas? Aquelas coisas que parecem ser inofensivas? Lá no dia a dia, no cuidar lá na sua casa, no expressar o cuidado na vida de alguém, se importar com as pessoas, mandar uma mensagem, perguntar como a pessoa está, fiel no pouco, para que Deus possa colocar no muito. Às vezes queremos o muito, mas não caminhamos pela fidelidade, aí fica complicado. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus quer que você se alegre com Ele. Deus quer que você abra esse Kinder Ovo e se alegre com o que você vê lá dentro. E Ele vai se alegrar contigo, ainda vai brincar com você. É maravilhoso demais. Por fim, fidelidade nos relacionamentos e nos negócios. E aqui então eu vou para a vida de Jó. Deus colocou no meu coração a referência da vida de Jó para nós irmos ao final desse entendimento. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz algo muito especial. Eu creio que a maioria conhece a história de Jó. Mas eu citaria algumas coisas aqui para você que não conhece, você saber o que aconteceu. Olha como começa a história. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Integridade. Ele era inteiro. Jó era um homem fiel. Você imagina se por acaso o Neymar passar na frente da sua casa e você está lá na calçada, o Neymar passa e falou: opa, beleza, tudo bem? Como é que você vai se sentir? O Neymar me cumprimentou, falou comigo, tu vê, né? O Jó era mais ou menos assim. Você vai lendo no livro de Jó, você vai vendo que Jó era um homem muito rico, Jó era um homem muito sábio, os anciãos consideravam Jó, até buscavam um conselho com ele. Anciãos, naquela época, eram os homens da sabedoria, as pessoas que todos buscavam um conselho. E Jó era um homem que tinha crédito com esses homens que eram os sábios. As pessoas, quando Jó passava e sorria, falava com elas, as pessoas ficavam alegres. Poxa, Jó falou comigo. Jó abençoava as pessoas, era um homem fiel, até em pensamento. Você vai lendo ali. Não foi à toa que o diabo, logo em seguida, ali no capítulo 1, chega diante de Deus e fala, tá vendo? Ele tem muita coisa. É por isso que ele é fiel, ele é íntegro e é justo. É por isso, tira tudo dele para tu ver se ele não vai te amaldiçoar. E eu fiquei por um bom tempo, gente, depois vendo o que aconteceu na vida de Jó, a desgraceira que aconteceu na vida dele, eu fiquei me perguntando, poxa Deus, se ele era um homem fiel, se ele era um homem íntegro e justo, por que o Senhor deixou acontecer isso com ele? Quem aqui já se fez essa pergunta? Levanta a mão, por favor. Poxa, que legal, olha só que legal. Se você não sabe a resposta, você vai saber hoje. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Porque é algo muito maravilhoso. Quando Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó, o diabo fez uma desgraceira na vida dele. Para começar, num dia só. Você imagina um homem muito rico, com muitas posses, com muitos funcionários.
ele perde tudo no mesmo dia. Veio uma mensagem horrível, uma notícia horrível, daqui a pouco veio outra notícia, teus celeiros caíram, caiu tudo, tudo foi destruído, teus funcionários morreram, uma desgraça infinita. E para não ficar ainda bom, depois as filhas de Jó morreram. E aí você imagina para um pai ver todas as filhas morrendo de uma tacada só, já depois do sofrimento de ver tudo indo por ralo abaixo. Uma desgraça, uma angústia. E para não ficar melhor, ele fica doente. Ele chega num ponto em que a Bíblia fala que ele ficou pele e osso, cheio de ferida no corpo, descascando as cascas das feridas, cheio de pus. As pessoas passavam e não conheciam Jó, não reconheciam. Os amigos chegaram, os 3 primeiros amigos chegaram e não reconheceram ele. Para você entender a dimensão de angústia e sofrimento. As pessoas que iam se aconselhar com Jó, as pessoas que foram ajudadas por ele, cuspiam na cara dele, zombavam dele. Ele virou num nada, num ninguém, de uma hora para outra. E durante esse tempo de desgraça na vida dele, esses amigos foram lá conversar com ele e começou aquele tempo, você pecou, cara. Não é possível tanta desgraça na sua vida, é porque você está errado. É porque alguma coisa tu fez. E você vai vendo um embate ali nas conversas. Eu aconselho você a pegar o livro de Jó, são 42 capítulos. Comece a meditar nele. Um capítulo por dia, se der. Olha, vale a pena, gente. Eu fiz isso algumas vezes. E Deus vai falar muito ao teu coração. E você vai ainda ter a vantagem de escutar o que você está escutando hoje, para partir para um outro nível de entendimento quando você estiver lendo Jó. E aí, então, Jó, durante esse período, ele era caluniado, ele era maltratado, ele era criticado, ele foi agredido. Então, o nível de desgraça era nas emoções, era no corpo físico, era em tudo. Mas ele se manteve fiel até o final. A esposa dele chegou para ele, cara, amaldiçoa Deus e morre de uma vez, porque a tua condição... E eu entendo que ela não falou isso por mal, ela não estava aguentando o sofrimento de ver o marido dela sofrendo daquele jeito, e com tanta desgraça acontecendo. Alguma coisa tinha. Acontece que a maioria aqui já sabe o final da história. Sabe que passou um tempo, Jó se manteve fiel até o final, ele não amaldiçoou a Deus, o diabo perdeu a aposta, se eu posso dizer assim. Ele falou, olha, ele vai te amaldiçoar, tira tudo. Agora tira quem ele ama, tira tudo. Deus só falou para o diabo, só não toca na carne, nos ossos dele, só não mata. E foi só isso que aconteceu. Ele só não morreu. Só que muitas vezes Jó tinha vontade de morrer. Falou assim, senhor, me leva então. Talvez você já se sentiu assim. O que eu estou fazendo aqui? Tem mais propósito. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Você já sabe o que aconteceu no final, só que no meio da jornada ali, sabe o que Jó falava? Aí é que tá, gente. Jó utilizava os seus argumentos, ele falava, olha, eu não olhei para a mulher com pensamento impuro, eu não abusei da minha autoridade. E ele foi relatando práticas da fidelidade dele. Sabe o que ele escutava dos amigos dele? Tu é orgulhoso, tu é arrogante, você é altivo, você se acha. Mas Jó sabia quem ele era. Ele com certeza não estava entendendo. Em todo o tempo ele continuou sendo fiel. Chegou um momento em que teve uma virada de jogo.
E a Bíblia diz o seguinte: depois de Satanás fazer de tudo para Jó ceder na fidelidade dele, que essa era a intenção, colocando todas as condições para ele poder se entregar e não ser mais fiel. Jó 42, o último capítulo de Jó. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Preste atenção. Ele teve 14 mil ovelhas, versículo 12, falei, né? Isso. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos e etc. Essa referência existe ali para mostrar, porque lá no começo fala o que ele tinha, para mostrar ali que ele estava mais rico do que antes. E era muita riqueza. Eram muitos bens, muito valiosos. Só que aí eu fiquei pensando, tá, poxa, ele tinha tantas coisas, tudo bem que ele ficou muito mais rico, o tempo final de Jó foi muito melhor, teve outras filhas, e a Bíblia diz que eram ainda mais lindas do que aquelas outras. Engraçado citar isso. E eu fiquei pensando, tá, Senhor, mas o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início? Pô, então só no finalzinho? Aí olha o que diz. Olha o que diz no 16, gente. Depois disso, depois de ter acontecido aquilo tudo, teve essa restauração, ele ficou muito melhor do que antes. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E para quem não sabe, ver as gerações é sinal de prosperidade, de bênção da parte de Deus. Você vê as suas gerações. E eu fiquei pensando, poxa, o final da vida de Jó foram 140 anos aproveitando o que foi bom. E eu fiquei pensando, olha, ele aproveitou, né? Aqui a maioria de nós nem vai viver isso. Talvez ninguém vai viver isso, né? Então, acho que você nem quer viver isso tudo, né? 140 anos aproveitando, gente. E aí eu vou para o final para responder aquela pergunta. Tá, Senhor, ele aproveitou bastante. Legal, já entendi. Ele foi fiel até o final. Já entendi. E foi isso que fez com que ele vencesse. Mas por que isso aconteceu com ele? Por que o Senhor deixou isso acontecer? E eu fiz essa oração em uma época que eu estava passando tempos muito difíceis. E esse foi um dos motivos pelos quais eu estava lendo Jó. Porque eu queria entender, eu queria crescer. Porque estava sendo muito tempo. E muita coisa e muito profundo. Em várias áreas. E o Senhor começou a falar comigo o seguinte, que ele permitiu que acontecesse aquilo na vida de Jó, todo aquele sofrimento, porque Jó era fiel. Mas como assim? Porque eu sabia que ele ia aguentar o tranco até o final, ia ser fiel até o final. E sabe o que mais? Porque a vida dele continua falando e curando. Porque da mesma forma que você agora está aprendendo com ele, tem um número incontável de pessoas sendo abençoadas pela vida dele. Chegarão no céu pessoas de um número incontável para agradecer a Jó. Jó, muito obrigado por você ter aguentado até o final. Porque através da tua vida, eu aprendi que vale a pena ser fiel até o final. Porque Deus é fiel. Obrigado. E isso aconteceu comigo em épocas em que eu estava em profundas angústias. E eu quero chegar no céu. Eu tenho um checklist. Eu não sei se eu vou lembrar disso quando chegar no céu. Mas eu tenho um checklist de algumas coisas que eu quero fazer quando chegar lá. E uma dessas coisas que eu quero fazer é chegar para Jó e falar assim, cara,
Obrigado por você ter aguentado até o final. Sabe por quê? Porque a tua vida me ajudou. A tua vida me ajudou a superar. E me estimulou a ser fiel até o final. Porque teve vários momentos que eu quase desisti. Quase que eu cedi. Obrigado. Eu vou dar um baita de um abraço nele. Eu sei que ele sabe que valeu a pena passar por isso tudo. Eu sei que ele sabe. Mas mesmo assim eu vou querer dar esse abraço nele. E a mensagem que fica de Jó para a nossa vida aqui, que continua falando depois de milhares e milhares de anos depois. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Essa mensagem continua falando. E vale a pena ser fiel para experimentar os mistérios de Deus. Talvez você não queira ficar experimentando aqui 140 anos. Talvez você seja que nem eu, que quero ir logo para a glória. Para um lugar onde não tem mais choro, mais dor, não tem mais tristeza. Já tem morada preparada para nós, mas tem uma missão para a gente cumprir aqui. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos aprender a descobrir os kinderovos que Deus tem para nós, em nome de Jesus, sendo fiel até o final, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Então eu vou te convidar a ficar de pé nesse momento para a gente orar. Já fique de pé declarando assim: em nome de Jesus, eu decido pegar essa chave da fidelidade e usar essa chave em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, eu decido ser fiel à casa de Deus, à minha vida, à família espiritual, ao casamento. Em nome de Jesus, eu decido ser fiel aos projetos de Deus na minha vida.